Então o Brasil ele entrou em rota de colisão. Isso vai ter algum impacto negativo para o Brasil? Vai ter, Pavinato, principalmente se o Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos, né? Aí a partir do ano que vem, então, a relação Brasil-Estados Unidos vai ficar muito ruim. Os Estados Unidos reconheceram oficialmente a vitória de Edmundo González na contestada eleição presidencial da Venezuela. O gesto é um passo adiante na postura que vinha sendo adotada pela Casa Branca, que se limitava a cobrar a apresentação das atas eleitorais. A nota, assinada pelo secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, diz o seguinte, aspas, parabenizamos Edmundo González por sua campanha bem-sucedida. Dadas as esmagadoras evidências, está claro para os Estados Unidos e, mais importante, para os venezuelanos, que Edmundo González Urrutia conseguiu a maior parte dos votos. Agora é o momento para os partidos iniciarem discussões sobre uma transição respeitosa e pacífica. Segundo o portal de notícias UOL, a notícia de que os Estados Unidos reconheceram o opositor pegou o Brasil de surpresa, no contrapé, de calça curta. Isso não deve mudar a estratégia brasileira, que vai seguir pedindo a divulgação das atas eleitorais. E Maduro também se surpreendeu com a atitude norte-americana. Em coletiva de imprensa, o ditador venezuelano reagiu, aspas, os Estados Unidos saem para dizer que a Venezuela tem outro presidente. Os Estados Unidos devem tirar o nariz da Venezuela. Tirar o nariz da Venezuela, a Venezuela quebra, né? Para de exportar a coisa, né? Aí continua Maduro. Porque o povo soberano é quem governa na Venezuela, ou quem nomeia, quem escolhe. Fecho aspas. Coronel, você acha que existe um risco de intervenção norte-americana caso Edmundo González não assuma? Acredito hoje pouco provável que esse evento ocorra, porque lembrando que as Forças Armadas venezuelanas não são compostas única e exclusivamente pelas tradicionais Exército, Marinha e Aeronáutica, mas ela também é formada por forças paramilitares, né? Tanto que elas todas acabam dando sustento ao regime de Maduro. Então, pouco provável nesse primeiro momento que os Estados Unidos realizem qualquer intervenção. Então, acredito que inicialmente essas palavras, né, do representante americano é apenas uma pressão com o governo Maduro. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é os países que reconheceram de cara a eleição na Venezuela. Olha que coincidência. Em 2002, George Bush ele criou um termo chamado Eixo do Mal. O Eixo do Mal era formado inicialmente pelo Iraque, pela Coreia do Norte e pelo Irã. 20 anos depois, esse eixo do mal foi transformado em eixo das ditaduras. Então, quem são o eixo das ditaduras hoje? Seriam China, Irã, nós temos também a própria Rússia. Esses três países, inicialmente, foram os que reconheceram a legitimidade da eleição na Venezuela. Na América, quem reconheceu? A Nicarágua, que é uma ditadura. Nós temos também Cuba, que é uma ditadura. Nós temos Belarus, que também é uma ditadura, que fica ao lado da União Soviética. Então, o que acontece? Esse eixo das ditaduras tem se estabelecido para quê? Para concorrer justamente com essa liderança do Ocidente, especialmente com os Estados Unidos. Então é uma concorrência direta. Então evidentemente que esses países irão se aliar à Venezuela. Agora, o que me causa muito temor é a posição brasileira. Enquanto quase todos os países da América do Sul, bem como os Estados Unidos, não reconhecem essa situação, então vejamos, Uruguai, Argentina,
Paraguai, Chile, Equador, Panamá, Estados Unidos, o Brasil, em especial através do presidente Lula, viu que a eleição não teve nenhuma anormalidade. Pois é, porque o governo do presidente Lula, junto com os governos do México e da Colômbia, todos de esquerda, pediram, né, contenção, cautela e caldo de galinha de todos os atos políticos e sociais da oposição para evitar uma escalada de violência na Venezuela. Oh, meu Deus, o documento conjunto pede que a autoridade eleitoral venezuelana, apresente, boletins de urna que comprovem a vitória de Maduro. Olha o que o Brasil, México e Colômbia pediram. Pediram que o CNE, o TSE da Venezuela, apresente logo os documentos que comprovem a vitória de Maduro. Mas não critica a demora na divulgação dos dados, o prazo que se esgotou. E aquele telefonema entre o Lula e o Maduro, que estava programado para ontem, acabou não acontecendo. O petista ainda não aceitou o pedido de contato do ditador e quer tentar evitar mais repercussões negativas sobre o assunto. Aí a gente viu do comentário do coronel Luiz Arthur Nogueira, né, bem lembrado, o eixo do mal do Bush, né, onde estava o Irã. Aí nós temos as ditaduras, China, Rússia, Irã, Cuba, a gente vê a Venezuela, e o Brasil é um país, assim, irmão, em razão do governo do presidente Lula, porque Maduro, por exemplo, não podia pisar no Brasil durante o governo Bolsonaro. O Brasil ele está umbilicalmente ligado a esses países. Os Estados Unidos acaba de reconhecer a vitória do Edmundo Gonzalez. Aí vem esta nota que o Brasil assina junto, pedindo para que o CNE libere logo os documentos. Não é do documento para ver quem ganhou. É o documento para comprovar a vitória do Maduro. Então o Brasil ele entrou em rota de colisão. Isso vai ter algum impacto negativo para o Brasil? Ah, vai ter, Pavinato, principalmente se o Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos, né? Aí a partir do ano que vem, então, a relação Brasil-Estados Unidos vai ficar muito ruim. Agora, Pavinato, o governo Lula, além da vergonha internacional que está fazendo o nosso país passar, repare que ele está se enrolando nessa história. Primeiro porque ao assinar essa nota, por mais absurda que seja, essa nota ainda não reconhece a vitória do Maduro. Então deixa no ar uma certa dúvida, cadê as atas eleitorais até agora? Cadê as atas que comprovam a vitória do Maduro, né? É aqui um texto maravilhoso, desgraçado, exato, pra falar a verdade. Mas não teve a coragem de assumir. E ontem, o presidente da Argentina, o Milei, foi genial ao pedir que o Brasil assumisse a embaixada argentina em Caracas. Ontem mesmo foi hasteada a bandeira brasileira lá. E por que isso foi genial? Porque o Lula não tinha saída. Se ele dissesse não, vamos lembrar que o embaixador da Argentina foi expulso pelo Maduro. Então a embaixada estava vazia. O Lula não tinha alternativa. Se ele dissesse não, seria um absurdo um país vizinho da Argentina se recusar a assumir a embaixada da Argentina. Ao dizer sim e hastear a bandeira brasileira lá, agora ele fica numa situação bem delicada. Como é que ele vai simplesmente reconhecer a vitória do Maduro e ignorar que ele está, neste momento, representando a Argentina na Venezuela? Então, olha, está se enrolando, Pavinato. O Peru também, né? E o Peru pediu também para que o Brasil assumisse. Zé, o Brasil cai no modelo de intersexo da geopolítica, professor? Genial. Olha, eu acho que o Brasil está mais na situação de uma anomalia genética com o governo Lula. A gente não sabe, afinal de contas, o que é. Eu acho que o Brasil não cairia na anomalia, eles seriam trans alguma coisa que a gente não sabe, talvez transvergonha, talvez ideologia, mas... Transgressor, talvez. Transgressor, eu diria. Olha, um fato interessante. O Brasil se diz surpreso com a decisão norte-americana. Isso demonstra a incapacidade... What a surprise! O Itamaraty, what a surprise! O Pavinato, olha a incapacidade e inadequação dos nossos assessores na nossa política externa. Qualquer assessor que não chegasse boiando nos assuntos internacionais, porque essa era a qualidade que era atribuída à hoje sua senhoria Celso Amorim, que era um homem que chegava sempre atrasado, nunca sabia o que estava acontecendo, estava sempre boiando,
Eles não teriam como, eles teriam que ter capacidade de fazer análise de conjuntura da situação norte-americana, em que os Estados Unidos vivem uma eleição. Jamais o Partido Democrata ia permitir que toda a acusação de que os democratas estão do lado errado do mundo bata sobre a eleição norte-americana. Então, é mais do que esperado que eles não apenas condenassem o processo, exigissem as atas, como dissessem, em função de tudo aquilo que está sendo apresentado, é demonstrado ou demonstrável que o Edmundo Gonzalez venceu as eleições. Não é possível que tanta incompetência no nosso Ministério das Relações Exteriores ou para o Celso Amorim. Esse é o primeiro ponto. Ali está muito claro da incompetência brasileira, porque isso já era previsto. O que está em voga, e já o Paz do Jogo, é interessante, isso trouxe alguns assuntos, e um deles é a gente ver assim, o que está sustentando o Maduro ainda? Primeiro, esses países que compõem o eixo das ditaduras, em especial China e Rússia, mas também a posição do exército venezuelano. E o TSE venezuelano. Mas aí lá é pior. Acho que aqui é pior do que lá, porque o TSE aqui é um puxadinho do Supremo. Lá os TSE deles, que é o CNE, pelo menos tem autonomia. Aqui não, puxadinho do Supremo. Dos 7 ministros, 3 são do Supremo Tribunal Federal e a presidência do TSE é dada para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo que julga os recursos, que julga os recursos, o que é um absurdo. Mas veja só, o general, que é o Padrino, ele está calado, apesar de estar apoiando o Maduro. Ele disse Padrino é o Godfather. É mais ou menos isso mesmo. Ele está repetindo uma situação que aconteceu em 2002. If you wanna justice, quando you come to Don Corleone. Mas essa situação de 2002, ela se deu quando Hugo Chávez recebeu uma tentativa de golpe, ficou 48 horas fora do poder. O que aconteceu? Os generais depuseram o Hugo Chávez, mas alguns generais traíram os generais que depuseram o Hugo Chávez e, juntamente com a baixa oficialidade, recolocaram o Hugo Chávez no poder. O que o Padrino está olhando agora? Ele está simplesmente esperando para ver como é que vai se dar a movimentação nas Forças Armadas venezuelanas. Por quê? Se antes você tinha Exército, Marinha e Aeronáutica e uma Guarda Nacional, ou um poder nacional, agora você tem as milícias, que é gigantesca, chega a ter 100 mil indivíduos nas milícias bolivarianas. O que aí mostra que até o Exército ele tem que confrontar a possibilidade de um rompimento, uma ruptura dentro das Forças Armadas. E ele não vai viver aquela tranquilidade que ele viveu em 2002. Ora, a situação em que se está agora, que hoje é que é a data para entregar as atas. Hoje era a data limite. Ora, o Brasil ficou realmente numa situação, e todo mundo está colocando, porque como o Nogueira falou, foi genial o que a Argentina fez. Por qual razão? Porque simplesmente a Argentina pediu para o Brasil, que é um adversário ideológico, para assumir a sua embaixada e se tornar um porta-voz, queira ou não queira, dos argentinos, e além disso preservar aquele espaço territorial que não é um espaço territorial argentino. O território não é dado, é uma concessão que é atribuída às autoridades dos outros países mediante a Convenção de 61, Convenção de Viena de 61 e 63. Significa o quê? O território é venezuelano, mas a concessão que é dada mediante um respeito às normas internacionais. Mas a Venezuela não respeita a norma internacional, não tem direitos humanos ali. Mas o problema é que, no caso das embaixadas, ele tem que respeitar por uma razão simples, porque se ele romper, aí o sistema internacional se volta contra ele.